各位議員。 Senhores deputados, entramos agora no início da reunião de hoje. Hoje a reunião tem como ordem do dia perguntas e respostas sobre as linhas de ação governativa e assuntos sociais com a presença do chefe do Executivo. Em primeiro lugar, em nome da Assembleia Legislativa, dou as boas-vindas ao seu chefe do Executivo, aos membros do Conselho Executivo e aos membros do Governo nesta sessão legislativa, nesta sessão da reunião. Segundo a deliberação número 27/2013/mesa, os senhores deputados vão falar de acordo com a ordem de inscrição e só podem colocar uma pergunta de cada vez, sem excederem 2 minutos. As perguntas serão formuladas até que seja encerrada a reunião. E a reunião vai decorrer entre as 3 e as 6. E 30 deputados inscreveram-se para usar a palavra. O chefe do Sul já concordou em responder a todas essas perguntas colocadas pelos 30 deputados inscritos. E temos vamos ter no meio um intervalo de 30 minutos. Vou agora passar a palavra ao senhor deputado Ko Hoi-in. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Chefe Executivo. Macau quer ser centro mundial de turismo e de lazer e cidade gastronómica, mas há dificuldades com os transportes, as instalações de trânsito não acompanham essa pretensão. Nas PMEs faltam recursos humanos, especialmente motoristas, e não se consegue suprir estas insuficiências. É difícil conseguir licença para restauração e se houver envolvimento interdepartamental, ainda é mais. Estes velhos problemas afetam o desenvolvimento econômico. Macau tem a sua gastronomia típica e, apesar de ser boa, os serviços não conseguem que os turistas se sintam em casa, nem se conseguem elevar a imagem turística, pois a que se passa é cada vez mais negativa. Se nem se consegue assegurar os serviços mais básicos, como é que se vai concretar o centro de lazer? Já solicitei várias vezes ao Governo a optimização do ambiente de investimento e negócio, mas as atuais políticas e medidas não conseguem facilitar isso. Senhor Chefe do Executivo, como é que o Governo vai enfrentar os reais problemas existentes em Macau? Como é que vai tratá-los? Quais as condições para Macau poder ser um centro mundial de turismo e de lazer? Muito obrigado. Senhor chefe do Executivo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor deputado Ko Hoi-in, pela questão colocada. Em primeiro lugar, a construção do Centro Mundial de Turismo e Lazer, ou seja, para a RAEM. De facto, a RAEM tem algumas vantagens. Permitam-me que faça uma apresentação. A criação de um centro e de uma plataforma é um posicionamento econômico de Macau e também já está integrado no plano geral do país. E com o desenvolvimento da iniciativa uma rotas e da Grande Baía Guangdong, Hong Kong, Macau, portanto, este vai ser um ponto de suporte. E Macau dispõe de condições para criação e vantagem para a criação de um centro. E em Macau aplica-se o princípio um país, dois sistemas, e Macau governada pelas suas gentes. Estamos numa região alfandegária autónoma e também somos um ponto importante da rota da seda marítima do século XXI. Ou seja, estamos dentro da grande Baía Guangdong, Hong Kong, Macau. Macau, ou seja, o Centro Histórico de Macau, em 2005, já foi integrado no Patrimônio Mundial da Unesco. E, ao mesmo tempo, também já conseguiu então, ser classificado como um exemplo como cidade turística, ou seja, com a cultura chinesa como dominante e com a coexistência de diferentes culturas, com as suas próprias características culturais. E o setor turismo tem as suas vantagens e também tem a sua história muito longínqua, com as suas especificidades. Já passo a passo, já conseguimos ser um centro de turismo de lazer, de comércio, de convenções e de exposições. Já somos um destino turístico com essas vantagens. E também para a restauração, para as compras, para o lazer e para as diferentes diversões, também temos facultado várias opções. E quando divulgamos o primeiro plano quinquenal da RAEM, também já estamos a implementar ordenadamente a construção de um centro. Face a esses pontos e com o apoio das políticas do país e também com as próprias vantagens de Macau para desenvolver um centro em Macau, e com os investimentos feitos, os trabalhos foram feitos. Por isso, no futuro, temos confiança de continuar a impulsionar e a construir
este Centro Mundial de Turismo de Lazer. E hoje, o senhor deputado colocou algumas questões que nós, como governo, devemos então, enfrentar. E, de facto, depois de 18 anos de desenvolvimento, a RAIEM tem que enfrentar esses problemas que, entretanto, surgiram. Mas não devido a esses problemas é que temos que, então, negar as nossas políticas adaptadas. Mas, mesmo assim, vamos ter uma visão de conjuntura sobre o apoio às PME e na optimização do comércio, do ambiente comercial. Foram muitos trabalhos desenvolvidos. Mas a PME é uma parte importante da economia local. Portanto, o apoio do governo nunca parou. E no plano quinquenal também se fala da promoção da competitividade das PME, portanto, adapta-se a uma série de medidas de apoio financeiro às PME, e depois o valor da isenção do imposto complementar para rendimentos foi aumentado para 600 mil, e também adotamos um plano de cooperação de aquisições locais. E continuamos a implementar as atividades de consumo nos bairros sociais, introduzindo sem pré-jogo e os clientes das atividades das convenções e exposições para entrar nos bairros comunitários para efeitos de consumo. E também vamos continuar a aperfeiçoar o ambiente para o comércio eletrônico. E quanto aos recursos humanos, recente também dialoguei com o secretário lá no UNO, temos que dar prioridade aos problemas das PME em relação aos recursos humanos, tanto de acordo com as estatísticas e também de acordo com os estados disponíveis. Esperamos poder, então, acompanhar de perto a situação das PME, ou seja, tendo em conta as necessidades dos recursos humanos sentidas por essas empresas. E o deputado também está preocupado com a questão do licenciamento dos restaurantes. Também gostaria de partilhar convosco as nossas preocupações, que de facto temos que enfrentar, porque é uma vertente muito importante para o ambiente empresarial. E quanto ao licenciamento da restauração, temos dois organismos no governo. Ou seja, para os restaurantes em geral, então cabe ao IACM proceder ao licenciamento. E para os grandes hotéis, para os grandes complexos ou instalações dentro dos hotéis, cabe ao turismo a tratar do licenciamento. E também gostaria de falar sobre o seguinte: muitas vezes, desde o pedido até a emissão da licença, o período pode ser prolongado. Naturalmente, isto implica cooperação de ambas as partes. Recentemente, já abordei a questão com os diversos secretários em relação à emissão de licenças. E, em primeiro lugar, dentro do IACM, foi então, implementado um mecanismo one-stop, ou seja, o requerente então, vai ter uma reunião com o IACM e depois há um serviço one-stop que vai ser implementado. Esperamos poder, então, estender, ou seja, concluir o trabalho dentro de 60 dias. E da parte do turismo, também estudamos a questão. Por um lado, temos que, então, em relação às leis desatualizadas, temos que rever esses diplomas legais para se adaptar ao desenvolvimento atual. E, por outro lado, também temos que acelerar a resposta aos requerentes, ou seja, em relação às condições que precisam de ser preenchidas. E também estamos a ajudar para depois, quando as condições não forem suficientes e depois da primeira vistoria, então vamos dar um prazo para as eventuais alterações. Podemos estudar em emitir uma licença provisória. Tudo isto no sentido de reduzir e otimizar a questão do tempo. E, por outro lado, também há vários pontos que eu queria fazer uma apresentação em relação às lojas antigas que precisam, ou seja, quando há mudança do operador da loja, então, se calhar, podemos também adaptar soluções para estes casos. Existem diferentes opiniões, duas opiniões, porque em Macau, para as licenças de restauração, mesmo no passado ou atualmente também, normalmente, há agentes que vão tratar do licenciamento e muitos dirigentes também já me manifestaram opiniões quanto a isso. Se os agentes não conseguirem estar a par do assunto, isto até pode constituir um obstáculo para o próprio requerente. Nós temos que abordar, se é possível, essas associações da sociedade ou algumas associações representativas, se calhar podem destacar alguém para trabalhar nesta vertente em cooperação com o governo. Mas há uma outra opinião, no sentido de que com os agentes isto pode ser benéfico, porque os agentes sabem do processo em si.
Eu não tenho ainda uma posição determinada quanto a isto, mas o importante é que as associações, se puderem intervir, isto também pode ser benéfico, porque as associações servem os seus próprios sócios e sabem das exigências e necessidades dos seus sócios. E, sobretudo, também estão preocupados com os serviços das obras públicas. Eu também falei com o secretário Raimundo do Rosário para que a resposta seja mais rápida e com instruções emitidas para as eventuais alterações. Por exemplo, dentro de 20 dias seja dada uma resposta e depois as instruções para eventuais alterações serem introduzidas, ou seja, há que ser emitidas instruções para advertir ao requerente para proceder a eventuais alterações. Isto, em várias vertentes, vamos então tentar concretizar o trabalho para, então, para além de assegurar ou proteger o interesse das pessoas e, por outro lado, encurtar o tempo para a emissão de licença. Isto é bom para melhorar as condições do ambiente negocial. E os vários secretários e também os serviços da tutela do SECA também estão a estudar matérias, os serviços de justiça também vão colaborar na revisão dos diplomas legais, porque alguns, de facto, já entraram em vigor há muito tempo e precisam de ser revistos e alterados para se adaptarem às necessidades do desenvolvimento atual, sobretudo para os grandes complexos que se localizam. Que dentro do nosso desenvolvimento, o design dos restaurantes também sofreu alterações. Por exemplo, com bares, complexos que oferecem bares e restaurantes. E como é possível, neste caso, então, simplificar o processo? Estamos a envidar esforços, mas admitimos que seja uma questão que muito preocupa as pessoas. E a nossa intenção é optimizar o ambiente negocial, mas, de modo geral, também necessitamos da colaboração do requerente, porque, ao fim e ao cabo, temos que assegurar a segurança do produto e também a segurança do próprio restaurante. Obrigado. Obrigado, Sr. Chefe Executivo. Tem a palavra o deputado Chan Chi-Kang. Obrigado, Sr. Presidente. Excelentíssimo Sr. Chefe Executivo. Boa tarde a todos. O Primeiro-Ministro Li Keqiang apresentou o relatório de trabalho do Governo a quando da APN e CCPPC, afirmando que ia estudar e elaborar o planeamento de desenvolvimento da Grande Baía para aumentar o desenvolvimento econômico da China com as vantagens únicas de Hong Kong e Macau. No dia 1 de julho, a Comissão Nacional para o Desenvolvimento e Reforma celebrou com os governos de Guangdong, Hong Kong e Macau o Acordo Quadro para o reforço da cooperação Guangdong, Hong Kong, Macau e promoção da construção da Grande Baía. A participação do planeamento do desenvolvimento da Grande Baía e a colaboração na estratégia, uma faixa, uma rota, exigem à ARAEM o bom aproveitamento das suas vantagens únicas ao nível da história, cultura, negócio, contatos com o exterior, redes respectivas, etc. Senhor Chefe Executivo, o Governo deve aproveitar bem as políticas e medidas do Governo Central no sentido de acelerar a construção de um Centro Mundial de Turismo e Lazer, bem como da plataforma de serviços para a cooperação comercial entre a China e os países de língua portuguesa. Como é que isto vai ser feito? Deve também aproveitar um centro e uma plataforma enquanto modal e ponto a fim de participar na construção da Grande Baía da faixa Grande Marrota. Vai fazê-lo? Faça favor, Sr. Chefe Executivo. Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as perguntas do Sr. Deputado Chan Chi-Kang. De acordo com o plano quinquenal da RAEM, o Centro Mundial de Turismo e Lazer e um centro e uma plataforma são os nossos planos que temos de atingir os respectivos objetivos. E com a celebração do Acordo Quadro para o reforço da cooperação com Hong Kong, Macau e também permite-nos, ou seja, permite Macau a participar na construção da Baía, do centro e da plataforma e da uma faixa e uma rota. E quanto a uma faixa e uma rota, já foi criado, então, uma entidade própria para avançar com os trabalhos, tendo o chefe executivo o líder desta entidade. Em primeiro lugar, Guangdong e Fujian vão ser as primeiras províncias que vamos trabalhar em conjunto. Realizamos já reuniões para o efeito. E
no que diz respeito aos trabalhos em concreto, sobretudo na alocação financeira e também no convívio entre os residentes das diversas províncias e regiões, e também para a criação de cidades com qualidade elevada para a habitação. Esperamos, de fato, da nossa parte, contar com uma boa relação de vizinhança com as regiões e cidades vizinhas. E esperamos que, através nesta vertente de boa vizinhança, possamos, então, atingir os objetivos pretendidos. E quanto à Grande Bahia, em 2015, já na altura, foi celebrada com o governo de St. John um memorando de cooperação aprofundada na participação da construção da Grande Bahia, e que as cidades e regiões já foram também incluídas neste desígnio nacional, incluindo Macau. E em 1 de julho, o nosso presidente Xi Jinping celebraram, então, o acordo quadro para o reforço da cooperação Guangdong, Hong Kong, Macau e promoção da construção da Grande Bahia, tendo, então, assim, definido em concreto os objetivos. Como este acordo quadro já está celebrado, a próxima fase será para definir os trabalhos a serem levados a cabo. Como é que vamos, então, construir esta Grande Bahia para torná-la numa Bahia internacional? E, naturalmente, preocupamos-nos com a participação de Macau, porque para nós é uma boa oportunidade, mas, ao mesmo tempo, temos de, então, assumir um grande volume de trabalho, e que, através da construção e da nossa participação neste plano de construção da Grande Bahia, vamos, então, perceber novas oportunidades. E, francamente, o volume de trabalho vai ser enorme, daí que vamos dar toda a atenção nos estudos das políticas e inteirarmos nas medidas e políticas a serem definidas no interior da China, como, por exemplo, as atividades que vão ser lançadas entre Macau, Guangdong e outras cidades e províncias do interior da China. Numa próxima fase, vamos aproveitar uma rota e o desenvolvimento da construção da Grande Bahia para, então, construir o nosso centro e plataforma. Vamos, então, reforçar os nossos investimentos e vamos reforçar os nossos estudos. Temos já uma equipa própria para proceder a este trabalho, que é praticamente assegurado pelo gabinete do chefe do executivo, mas só que, em relação a essas matérias, de fato, precisam de um maior investimento, sobretudo na vertente dos estudos. E o senhor deputado Zhang Jikang perguntou, tendo em conta esta oportunidade, será que da nossa parte podemos acelerar os nossos passos por forma a ser criado um centro e a plataforma definidas? Eu acho que, de fato, com a participação na construção da Grande Bahia, vamos, então, ter melhores condições para a construção de um centro e uma plataforma. E também no nosso plano quinquenal, primeiro plano quinquenal, já temos também objetivos definidos e estratégias definidas. E a participação na construção da Grande Bahia vai beneficiar-nos, porque já várias vezes o governo central, da nossa parte, já colocamos as nossas dificuldades e limitações junto do governo central, como, por exemplo, a falta de saldos, as limitações com que Macau se depara, a falta de quadros qualificados. Esperamos, então, através desses desígnios nacionais, possamos, então, perceber uma nova oportunidade de desenvolvimento. Como é de vosso conhecimento, depois de uma fase de ajustamento aprofundado, a economia de Macau já está estabilizada.
E nos últimos 2 anos conseguimos, de fato, ao abrigo da lei básica, manter as nossas despesas dentro das receitas. E estou confiante que em 2018, no que diz respeito ao desenvolvimento, vamos então ter boas oportunidades, porque contamos com o apoio do governo. E que, da nossa parte, creio que também nos reunimos condições que possamos, então, ultrapassar as dificuldades. Estou confiante de que depois de 2018 vamos, então, ter boas oportunidades de um novo desenvolvimento. Mas, a par disso, há uma questão que merece a nossa reflexão, porque não está em casa meramente um trabalho que só cabe ao governo da RAIEM, mas também é um trabalho que precisamos de contar com toda a população e li já alguns artigos de peritos e especialistas nesta matéria. Será que já estamos preparados para avançar com tantos trabalhos? Como é que nós podemos apoiar e, por forma a participar nesses planos nacionais? E como é que podemos continuar, em primeiro lugar, a chamar a atenção de toda a população e, em segundo lugar, como é que nos podemos estar bem preparados e, ao mesmo tempo, para que os nossos jovens e as nossas PME possam também reunir condições participando nesses planos nacionais. O governo já está a analisar e estudar e espero que nas LAC 2018 possamos já avançar com algumas informações a todos os senhores. E será que já estamos preparados? De fato, é uma questão, uma matéria que merece ser refletida e porque temos certeza de enfrentar um grande volume de trabalho. Como eu já vos disse, que nós internamente, não digo que estamos com dores de cabeça, mas só que a pressão é grande. Daí que a nível de recursos humanos e as limitações com que nos deparamos, tendo em conta a experiência do passado, eu creio que o governo há que se preparar e temos que contar, de fato, com a participação de toda a população. O essencial é como é que podemos, então, disponibilizar oportunidades para as nossas PME e jovens. Tem a palavra o deputado Chui Sai-Ping. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Chefe Executivo, em março passado, o Estado aprovou formalmente a participação de Macau na construção da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau para prosseguir o seu desenvolvimento sustentável e melhorar as condições para a participação na construção da iniciativa Uma Faixa, Uma Rota, ocupando um lugar privilegiado e reservado no Expresso do Desenvolvimento Nacional. Há pouco, o Sr. Chefe Executivo também referiu que se é um bom desenvolvimento o projeto da Grande Baía Guangdong, Hong Kong, Macau, mas houve quem se preocupasse com a forma como vão integrar-se na concorrência regional agentes e as PMEs de Macau, que são mais de 90% das empresas comerciais. Vão estas deixar de ter vantagens e até perder a sua situação vantajosa na RAEM? Senhor Chefe, compreendemos que há que malhar no ferro enquanto está duro. Como é que se pode elevar a competitividade das agentes e das PMEs de Macau? De que políticas e medidas dispõe o governo para ajudar a agarrar esta oportunidade de desenvolvimento? Muito obrigado. Faça favor, Sr. Chefe Executivo. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Chui Sai-Ping. Relativamente a essa questão, é um bom tema para aprofundar os nossos estudos no futuro, seja como for, e isto não vai afastar da orientação do mercado e das vantagens de Macau. Na próxima etapa temos de planear o planeamento. Isto implica os futuros trabalhos para os próximos anos. O governo vai se empenhar nesse trabalho e necessita da participação da população. Voltando à situação anterior, a preparação é muito importante tanto para os jovens como para as PME. Como é que os jovens, as PME, devem preparar-se? Eu acho que têm de agarrar as oportunidades que lhes são colocadas para promover
o seu desenvolvimento ou a sua realização no exterior. Como estamos a ver que Guangdong tem um grande desenvolvimento. E de acordo com esse quadro, temos de aproveitar um país dos sistemas para desenvolver a construção da Grande Baía. Isso só vai criar muitas facilidades para a circulação de bens, de pessoas e de capitais. Caso o palco será maior e vai elevar o seu nível de qualidade. Há que haver uma cooperação bilateral e nós temos de deparar. É o desafio e o que é muito importante. Cada próxima etapa, o governo, depois ao escutar a opinião do público, nós vamos fazer um balanço da situação para relatar ao conhecimento da Comissão Nacional para Desenvolvimento e Reforma. Uma é servir de Macau como uma base para a formação de pessoas do setor turismo. Por exemplo, nós temos as instituições superiores, têm as suas bases e há uma vantagem de que se pode fazer um estágio em Macau, porque temos cá em Macau muitos resorts, hotéis de qualidade. Segundo, como uma base de património cultural. Macau é classificado como uma cidade patrimonial. Para além das características culturais do que se concerne à alocação financeira, como há bocado referi, nós temos de preparar-nos para como é que vai dar o seu apoio ou contribuir para participar no desenvolvimento da Grande Baía. E é através desse estudo, dessas formações, para se adaptar às novas realidades. Para além disso, há que conhecer ou dominar os conhecimentos jurídicos, os diferentes conhecimentos jurídicos, tanto de Macau como da China. Eu acho que isto é essencial. Obrigado. Obrigado, Sr. Chefe Executivo. Tem a palavra o Tassi Calon. Obrigado, Sr. Presidente. Excelente Sr. Chefe Executivo. O Governo tem prestado grande atenção aos resultados do desenvolvimento econômico e à sua partilha com a população. No programa eleitoral e na mensagem da Novo Lunar, o senhor afirmou várias vezes que ia, com o empenho de toda a população, construir Macau, aperfeiçoar os regimes, desenvolver a economia e aperfeiçoar as condições de vida da população, a fim de concretizar a construção e a partilha conjuntas. Nestes últimos anos, o Governo melhorou e aumentou o nível dos benefícios sociais com vista a alcançar melhores resultados para partilhar com a população. Creio que, sob a sua liderança e pensamento, Macau tem condições para fazer melhor. Segundo a revista Global Finance, o PIB per capita de Macau atingiu 96.147 dólares americanos e ocupa a terceira posição a nível mundial. Mas a sensação de felicidade dos residentes não é alta. E alguns deles não sentem o que são os resultados econômicos e as oportunidades de desenvolvimento. O objetivo final do desenvolvimento econômico é permitir à população viver feliz. Em relação à baixa taxa de felicidade e de realização, o governo deve pensar em como desempenhar bem a sua função e em promover o desenvolvimento econômico, permitindo que as diferentes camadas sociais usufrutam dos frutos do desenvolvimento. Senhor Chefe do Executivo, o governo deve definir regimes para promover a partilha dos frutos das indústrias predominantes e das oportunidades das novas indústrias, bem como aproveitar as oportunidades do novo concurso para as licenças de jogo e do projeto de cooperação regional para redefinir os mecanismos de partilha desses frutos com a população, por exemplo, afetar uma determinada proporção das receitas brutas do jogo
para criar um fundo para a população e permitir que esta adquira ações de alguns dos projetos de cooperação regional? Vai fazê-lo? Obrigado. Faz favor, senhor chefe executivo. Obrigado, senhor presidente, e também agradeço pela questão colocada pelo deputado Cicalo. Ou seja, o desenvolvimento da economia, bem como a optimização da vida da população, foi sempre um objetivo do governo e que também com base do desenvolvimento do setor de turismo, nós tínhamos atingido este objetivo e também na melhoria da vida da população. Nós também tínhamos colocado uma posição prioritária na SLAC e para consolidar todas as medidas que têm a ver com esta tarefa. E compreendo muito bem com o deputado Cicalone que o nível de satisfação, de felicidade da população não é assim ou seja, não é assim tão satisfatório. E que isto merece a nossa parte, ou seja, o Gabinete de Estudo de Políticas, de estudar e para tentar saber quais os aspectos é que a população não está satisfeitos. E que isto, e desde 2003, a partir desse desenvolvimento rápido da nossa economia, sim, para além desse, nós também temos que rever e saber quais são esses aspectos que a população não está satisfeitos e também saber dos problemas sociais. E há bocado falou sobre as indústrias predominantes e também indústrias novas. E eu creio que no futuro também vai ser o jogo ser predominante em Macau. Também uma origem principal das nossas receitas. E todos sabem muito bem que o governo de Rayem está a envidar todos os esforços para diversificar a nossa economia através da região este objetivo. E que nós, nesta vertente, obteve sempre o apoio do Estado. E que isto também permite a Rayem participar os diversos projetos de cooperação e esperamos que possamos através da diversificação da nossa economia, possamos também de atingir o objetivo e também reforçar os elementos não jogos no setor de jogos. Mas só que não podemos fazer isto de um dia para o outro, ou seja, de não conseguir mudar isto de um dia para o outro e que já estamos expressos de que tínhamos fixado a proporção sobre os elementos não relacionados com o jogo. E quanto à partilha do fruto econômico com a população, desde sempre o governo da Rayem tinha apontado dois objetivos ou princípios que nós temos que assegurar. Uma é o cumprimento da lei básica, bem como de observar esse princípio de equilíbrio do orçamento. E também a vida da população também é um dos fatores mais importantes para o governo a pensar como partilhar os nossos recursos. E esperamos que nós não vamos reduzir isto, ou seja, evitar isto acontecer. E concordo de que a partilha do fruto econômico, eu compreendo isto, mas só que nós também temos que ter saldos. E também tinha comprometido de que isto, ou seja, vou criar estudar um mecanismo de partilha de fruto econômico para toda a população. Mas só que também preocupo uma coisa, ou seja, de partilhar diretamente as receitas para a população, parece que isto pode criar alguns problemas, porque, sobretudo, na situação, quando a economia encontra-se numa situação má, e se as despesas brutas
ou seja, partilhar as receitas brutas à população. Isto também eu creio que pode surgir algum problema e que eu creio que o deputado Cicalone também compreende muito bem e que os Estados, claro que quando a economia correr bem, podemos até registrar saldos mais de 80 mil milhões de patacas, mas só que também o essencial é garantir, é optar uma gestão de forma prudente e não atribuir diretamente a receita bruta à população, ou seja, não fazer essa partilha, apenas tomando o nosso saldo. Foi por isso que nós tínhamos sempre adotado esta metodologia para fazer a partilha do fruto da economia. Claro que isto pode tratar de uma nova metodologia, mas só que nós não temos agora, sim, também no passado, ou seja, adoptar receitas brutas do jogo, de mobilizar para determinados fundos, como, por exemplo, o Fundo de Turismo, o Fundo de Segurança Social, sim, mas só que agora, neste mandato, nós não, ou seja, o governo não ter ponderado isto, ou seja, de partilhar diretamente o fruto das receitas brutas. Este princípio tem um objetivo de garantir, de fazer despesas dentro das limites das receitas. Obrigado. Obrigado, Sr. Chefe Executivo. Tem a palavra o deputado Chamencam. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Chefe Executivo. Quanto à política de habitação, há que aperfeiçoar o planeamento da habitação pública e é importante melhorar o ambiente habitacional nos bairros antigos, através da renovação urbana. Há mais de 4.000 edifícios com mais de 30 anos, concentrados maioritariamente nos bairros de Alhon, Praia do Manduco e Sanquil. Portanto, é bastante premente o reordenamento desses bairros. Em 2004, foi apresentado o reordenamento dos bairros antigos, que enfrentou muitas dificuldades e não avançou. E em 2013, depois de 10 anos de discussão, a proposta de lei foi retirada. Em 2014, o governo apresentou a renovação urbana e criou o Conselho para a Renovação Urbana. Nos últimos 3 anos, apresentou a ideia de habitação provisória e o respectivo plano. Concluiu a proposta de lei do regime de incentivos fiscais para a reconstrução de edifícios e disse que ia criar uma sociedade com capital do governo para liderar a renovação urbana, mas nada se viu. Então, Sr. Chefe Executivo, é cada vez mais premente o reordenamento dos bairros antigos e o Conselho para a Renovação Urbana, órgão consultivo, apresentou as suas opiniões e sugestões. Como é que o governo vai transformar essas sugestões em planos concretos e promover os respectivos trabalhos? Segundo o plano quinquenal, a reformulação do bairro Norte é um trabalho importante. Então, o governo deve assumir o bairro de Alhon como projeto piloto e lançar incentivos para promover a renovação urbana ou o reordenamento dos bairros antigos. Vai fazê-lo? Obrigado. Senhor Chefe Executivo, obrigado, Senhor Presidente, e também ao Senhor Deputado Chamencam pela sua questão. Sabemos que toda a população está atenta ao conceito de renovação urbana que foi anunciado pelo governo. Segundo as opiniões que eu recebi do Conselho para a Renovação Urbana, sabemos que a habitação provisória vai ser agora utilizada para alojamento e também quanto ao aspecto do regime de incentivos fiscais para a reconstrução de edifícios, nós também acolhemos as opiniões dos membros do Conselho para a Renovação Urbana. Em agosto, também foi reduzida a percentagem do direito de propriedade para a reconstrução dos edifícios. Acho que vocês todos estão atentos ou preocupados quanto é que deve ser a percentagem do direito de propriedade para que um edifício possa ser demolido e reconstruído. E o Conselho para a Renovação Urbana, o segundo grupo especializado, também sugeriu a constituição de uma sociedade de capital público inteiramente e o governo também apoia essa iniciativa, tanto
sociedade total e que atribui benefícios para os projetos de reconstrução dos edifícios. E também foi decidida, em sede do Conselho de Renovação Urbana, a redução do direito de propriedade para os projetos de reconstrução. E espero que muito em breve podemos ter na Zona Norte, nas zonas de piloto para esses projetos de reconstrução. Obrigado, Sr. Chefe Executivo. Deputada Ação PQ. Obrigado, Sr. Presidente. Esta é a última sessão de perguntas e respostas da 5ª legislatura. A presente legislatura está a chegar ao fim e acredito que os bons e os maus desempenhos destes últimos 4 anos vão ser avaliados pela história. Mas, enquanto deputada, vou dedicar-me ao trabalho até ao final do meu mandato. O governo é liderado por Vossa Excelência há já 7 anos e todos sabem que a sua equipa estabilizou e amadureceu. O desenvolvimento social não para e as ações governativas estão em estado de graça. Mas o modelo de desenvolvimento econômico resultou em insuficiência de recursos. O desenvolvimento social estagnou e mesmo o investimento de grandes quantias não ajuda a atenuar os encargos e a pressão da população. Quando se anda nas ruas pode ver-se descontentamento. Os funcionários públicos aposentados, as PMEs, os trabalhadores com rendimentos médios, os jovens, os residentes das camadas sociais mais baixas, etc., vivem em stress e nem sequer podem pensar no seu futuro. Parece que a palavra-chave é esperar. Por isso, há pessoas que pensam que, quando chegar à altura, a situação muda. Como hoje a situação é imprevisível e o tempo já não consegue resolver tudo, é indispensável uma atitude positiva para se poder agarrar a oportunidade de iniciar uma nova conjuntura. A habitação mantém-se hoje como assunto relevante para a população, mas já não se pode depender da habitação pública para resolver o problema. Há que contar com as habitações públicas e privadas para manter um mercado imobiliário estável e saudável, para que a população viva feliz e trabalhe com alegria. Senhor Chefe do Executivo, é premente regularizar as candidaturas à habitação pública. O Governo vai proceder à revisão legislativa para o efeito? Vossa Excelência afirmou que estava em curso um estudo sobre a introdução de novos tipos de habitação pública. Com vista a apoiar os jovens para viverem felizes, este estudo vai considerar o regime de arrendar primeiro e comprar depois. Quanto às habitações privadas, vai implementar-se novamente o plano de aquisição de primeira casa no sentido de apoiar a classe médica. Muito obrigado. Senhor Chefe do Executivo, obrigado, Senhor Presidente. Obrigado, Senhora Deputada Ação PQ. A concretização do princípio habitação para todos e emprego para todos também é um ponto nuclear para a ação governativa e com o reforço de recursos para a construção de habitações públicas pretende-se reforçar a segurança na habitação dos residentes. Aliás, concentramos na revisão da lei sobre a habitação social, depois vamos iniciar uma revisão geral da lei sobre a habitação econômica. Na revisão da lei da habitação, vamos continuar a optimizar o procedimento de pedido e atribuição das frações para assim elevar a eficiência da autorização, para assegurar a racionalização do uso dos recursos públicos. E também estamos a pensar pensar no mecanismo de pedidos regulares. E quanto à habitação dos jovens, compreendemos que a subida dos preços e das rendas faz com que os jovens enfrentam a pressão econômica quando pretendem ter uma fração. E muitos jovens, associações, formularam pedidos e alguns pretendem que haja uma vertente de arrendar primeiro e comprar depois, e alguns pretendem que dentro das habitações econômicas seja afeta uma certa proporção para os jovens. Os recursos são limitados, então temos que apoiar as pessoas com necessidades efetivas, e isto também abrange as necessidades dos jovens, mas a prioridade é para os grupos desfavorecidos ou agregados desfavorecidos. Damos muita atenção às aspirações dos jovens, portanto, na introdução do novo tipo de habitação pública, tanto incluindo os jovens, os recém-casados, as pessoas com rendimentos médios. Então, essas necessidades também são contempladas. Incluímos uma instituição acadêmica para elaborar uma base de consulta sobre as necessidades da habitação, e em setembro o estudo vai ser divulgado como uma base de referência importante. E como os recursos solos são escassos, este é um fator objetivo, tanto o desenvolvimento da habitação tem que ter em conta a justiça na distribuição. Temos que ter dados científicos para definir os planos de médio e de longo prazo. E quando a abertura do plano de apoio
de abono para a primeira aquisição, já chegamos a implementar um projeto de bonificação de juros de 4% para promover a venda de uma grande quantidade de frações desocupadas durante muito tempo para atenuar a pressão da recessão econômica verificada durante aquela época. Em 2009, aqueles planos implementados para o abono de juros tinham por objetivo reduzir a pressão dos residentes na aquisição das frações e na amortização dos empréstimos. Mas depois da implementação das medidas, as opiniões foram divergentes em relação a essas medidas. Aliás, os pedidos também têm vindo a também começaram a diminuir, por isso que em 2010, ou seja, em junho de 2010, depois do fim do prazo, já deixamos de dar continuidade às medidas. Por isso, o que sugeriu a deputada Tsong Pequei sobre o início, a reabertura deste projeto para ajudar as pessoas de classe média, creio que é depois de setembro, e tendo em conta a realidade de Macau, iremos estudar se há necessidade de retomar este plano. Foram estes os fatores históricos ocorridos. Se calhar hoje em dia a situação já mudou, mas vamos estudar esta possibilidade. Obrigado. Obrigado, Sr. Chefe Executivo. Tem a palavra o deputado Siu Chi-wai. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Chefe Executivo. Após a fase de ajustamento profundo da economia, a estrutura econômica encontra-se em transformação gradual. Nesta conjuntura, face às complexas questões sociais, o modelo tradicional de administração, governação e o sistema deixaram de ser capazes de resolver pela raiz os conflitos de ordem mais profunda e os problemas emergentes. A fim de ir ao encontro das necessidades do desenvolvimento e das expectativas dos residentes, o maior desafio do governo é como elevar a capacidade da administração. Sob a liderança do país, nos últimos anos, Macau tem participado na iniciativa Uma Faixa, Uma Rota, integrando-se na construção e desenvolvimento da região metropolitana da Grande Bahia. Prevê-se uma aceleração da cooperação regional e o aumento dos respectivos efeitos. Macau tem uma dimensão muito pequena em termos da população, área e economia. Por isso, tem de aproveitar bem as oportunidades, enfrentar as dificuldades e potenciar as vantagens, e tem de se esforçar mais para acompanhar o ritmo promovido pelo país. Assim, é urgente elevar a capacidade de administração e a eficácia da governação. O reforço da capacidade da administração passa pela eficácia da colaboração interdepartamental, pelos conhecimentos dos funcionários públicos sobre a situação da pátria, as políticas nacionais e as leis, e pela capacidade do governo na definição e implementação das políticas. Isto dita que este explore caminhos para aumentar a capacidade da administração, por forma a manter-se a par da evolução, a resolver adequadamente solicitações dos diferentes setores e a garantir o desenvolvimento sustentável do Macau nesta fase de reestruturação. Senhor Chefe Executivo, nesta nova conjuntura e de desenvolvimento, como é que o Governo vai reforçar a administração quanto ao exercício profissional e ao acesso dos funcionários públicos, assim como a sua formação, a fim de melhorar a qualidade? Muito obrigado. Faça favor, Sr. Chefe Executivo. Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a pergunta do deputado Siu Chi-wai. Creio que depois do retorno, já 18 anos se passaram e, de fato, Macau percebeu uma mudança histórica e, nos primeiros tempos do seu retorno, a equipa e a máquina administrativa, de fato, era uma equipa nova e estava a trabalhar, aprendendo. Mas agora, depois de por volta de 18 anos, e creio que já a qualidade do serviço já elevou bastante e contando com os esforços de toda a equipa, de toda a máquina administrativa, conseguimos, Macau já percebeu então os sucessos preliminares atingidos sob o princípio de um país de sistema e alto grau de autonomia, conseguindo desta forma melhorar a qualidade da vida de toda a população. De fato, os funcionários públicos, na sua maioria, têm trabalhado com todos os seus esforços, com empenho e dedicação, mas também detectamos alguns problemas, como, por exemplo, durante o processo de desenvolvimento econômico, novos problemas apareceram
E daí que há necessidade de encontrar novas soluções para esses problemas detectados, sobretudo a nível de gestão e administração, porque tendo em conta os princípios que nós adotamos, como, por exemplo, servir a população, ter por base a população, daí que tentamos, então, envidar todos os esforços para melhorar a qualidade de vida e, cito como exemplo, neste aspecto, para melhorar a qualidade dos serviços prestados pela máquina administrativa, ter um novo regime de recrutamento implementado, e eu concordo perfeitamente com o que foi dito pelo deputado Siu Chi-wei, no sentido de aprofundar e aperfeiçoar os conhecimentos dos nossos funcionários, sobretudo em relação à situação do interior da China, e daí que estamos a trabalhar e vamos, de fato, então reforçar os conhecimentos dos nossos funcionários, conhecendo então a situação da pátria e das políticas nacionais, bem como as leis. Depois de 18 anos, os funcionários hão de conhecer não só as leis locais, como também da situação do interior da China e até da sociedade internacional. E a nível de gestão há que também dominar da situação e dos critérios necessários para que haja uma boa governação. E tendo em conta o grande volume de trabalho, não nos podemos descurar os esforços envidados pela máquina administrativa, que conseguiu assegurar o trabalho. Os funcionários públicos, de fato, trabalham de uma forma solidária, e eu, na minha experiência ao longo dos últimos 18 anos, quando do aparecimento de casos imprevistos, consegui perceber que os funcionários envidaram todos os esforços e conseguiram dar resposta às necessidades. Daí que os esforços envidados pela nossa máquina administrativa foram enormes. Naturalmente, há sempre a margem para aperfeiçoamento, e ao longo dos últimos 18 anos eu tenho que aqui reconhecer o trabalho. Obrigado, chefe executivo. Tem a palavra o deputado Machi Sen. Excelentíssimo chefe executivo, a base social da construção da iniciativa Uma Faixa Uma Rota é uma interligação das populações. A participação de Macau no apoio ao país na produção desta iniciativa deve articular-se com o seu potencial, devendo a interligação das populações ser o ponto de partida e chegada das políticas, pois só assim é que é possível garantir a estabilidade e o progresso. Uma das vantagens de Macau é ter uma grande oportunidade de chineses ultramarinos, com uma rede social espalhada pelos países que integram Uma Faixa Uma Rota. Em Macau, exercem atividades nos mais diversos setores, dominam a língua chinesa e línguas estrangeiras. Durante o processo de construção, é possível incentivá-los a participar no apoio ao país na construção da iniciativa Uma Faixa Uma Rota, que é um aspecto essencial para concretizar a interligação das populações. Macau é tradicionalmente uma sociedade harmoniosa, onde pessoas de diferentes nacionalidades, religiões e culturas convivem pacificamente, o que é precisamente um aspecto fundamental da interligação das populações. Senhor chefe executivo, na participação no apoio à interligação das populações no âmbito da iniciativa Uma Faixa Uma Rota, o governo deve definir políticas e medidas para desenvolver o potencial de Macau e para incentivar a sociedade a participar nos trabalhos de interligação das populações, a fim de que ambos empenhem esforços para trabalhar em conjunto. Vai fazê-lo? Macau participa nas estratégias de desenvolvimento nacionais, na iniciativa Uma Faixa Uma Rota e no plano da Grande Baía de Guangdong, Hong Kong, Macau, e aderiu também às estratégias de cooperação do Grande Delta do Rio das Pedras, parceria de cooperação Pequim-Macau, Parque de Cooperação Jinsu-Macau, bem como aos projetos de cooperação em Hengqin, Nanshan e Chuicheng. O governo deve fazer bem os diversos trabalhos, a distribuição de posicionamentos, a definição de sistemas e a coordenação nos trabalhos a fim de garantir uma disponibilidade adequada dos recursos e de permitir à população beneficiar dos frutos desse trabalho. Vai fazê-lo? Sr. Chefe Executivo, obrigado, Sr. Presidente, obrigado, Sr. Deputado Machi. Sim, relativamente à sua questão, podemos ver que temos um mar de trabalho a enfrentar e que esses trabalhos estão a ser desenvolvidos. Talvez vamos falar sobre os chineses ultramarinos. Essa é uma vantagem de Macau, porque em Macau há muitas
muitos chineses ultramarinos e muitas associações que vão que colaboram com o governo, especialmente na promoção da iniciativa Uma Faixa, Uma Rota. Por exemplo, nós temos uma visitas com a Comissão Nacional para Desenvolvimento e Reforma para negociar com os governos de Guangdong, Hong Kong, que tem havido uma cooperação bastante estreita entre as associações representativas dos interesses dos chineses ultramarinos e tem participado nos trabalhos para a promoção da iniciativa Uma Faixa, Uma Rota. Esperamos que com essa colaboração e esse esforço vamos empenhar-nos para levar a bom porto esse nosso trabalho. Especialmente o governo, especialmente em termos de política, de estudo de políticas, por implicar um grande volume de trabalho, e é necessário nesse aspecto, segundo os estudos do governo, como é que nós podemos estreitar a nossa colaboração através dos acordos quadros de cooperação. E esperamos que esses trabalhos sejam desenvolvidos gradualmente, porque é uma oportunidade que o Governo Central deu-nos para participar nessa iniciativa. Por exemplo, temos o acordo, o acordo de cooperação a Pequim-Macau, a parte de cooperação Jiangsu-Macau, a cooperação do Grande Tel do Rio das Perlas e da Grande Baía de Guangdong-Macau, que quanto aos avanços estamos a desenvolver a par e passo os trabalhos com os nossos parceiros e, de facto, depois de ser visto em 2017, aumentou-se o volume de trabalho e esperamos que nós podemos dar o nosso esforço. A palavra está a Presidente. O relatório apresentar o desenvolvimento da indústria financeira com características próprias, a sociedade ficou confusa com este conceito de desenvolvimento. Para além da construção de Macau como centro de liquidação em renminbi para os países lusófonos, que é mais notória, muito pouco se sabe sobre as funções dos outros serviços financeiros. Por exemplo, quanto à alocação financeira ou como é que vai ser a coordenação com a estratégia de desenvolvimento, uma faixa, uma rota, etc. Sr. Chefe, pode explicar detalhadamente o rumo de desenvolvimento desta indústria? Como é que esta se coaduna em termos de talentos dos regimes e das leis? Muito obrigado. Senhor Chefe do Executivo, obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a questão do deputado Chabaquan. No plano quinquenal está explícito que vai o governo promover a diversificação da economia de Macau e também a indústria financeira está desta parte. E que também várias políticas implementadas pelo governo central também acolhem a nossa participação. Ou seja, a indústria financeira com características próprias, e isto nós podemos aproveitar o nosso papel, e bem como o sistema de um país, dois sistemas, bem como os benefícios tributários, etc., para desenvolver essa indústria. E aproveitando as nossas vantagens, como, por exemplo, a alocação financeira, a gestão de ativos, bem como criar um centro de liquidação do renminbi para os países lusófonos. E quanto à estratégia de desenvolvimento, uma faixa e uma rota, isto também está dentro deste projeto. E a indústria, a alocação financeira, nós estamos a prever um sentido para a sua promoção, ou seja, aproveitando a nossa posição, as nossas características
assim como também a prestar apoio às empresas, quer do interior da China, quer as empresas locais, para desenvolver essa atividade de locação financeira. E, para além disso, as empresas financeiras também podem participar diretamente a essa indústria. E, para além disso, para as infraestruturas, também o nosso setor financeiro podem também fazer o empréstimo a esses países que precisam desenvolver as suas infraestruturas. E desenvolvendo desta forma este setor de locação financeira. E também com a donação, com a estratégia de desenvolvimento, uma faixa e uma rota. E também aproveitando isso para promover a formação de talentos de Macau e satisfazendo assim as necessidades dos setores. Também como o Conselho de Desenvolvimento de Talentos também já ter feito um estudo e que já foi prestado dados para o governo a consultar o que é que nós precisamos fazer para formar os nossos talentos, assim como importar talentos do exterior para Macau. E a nível de regime, nós também apoiamos as empresas, grandes empresas da China, para virem cá em Macau exercer as suas atividades neste âmbito, assim como clarificar os trâmites administrativos. E a nível jurídico também iremos rever leis desta vertente e oferecendo melhores condições para o desenvolvimento desse setor. E assim como o regime de registro, também vamos rever as respectivas leis. Obrigado, Sr. Chefe Executivo. Tem a palavra o deputado Lau Weng-Sen. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Chefe Executivo, queria apresentar algumas sugestões sobre um dos temas que mais preocupa a população, cuidados de saúde, sendo uma das prioridades da ação governativa deste governo. O desenvolvimento dos cuidados de saúde é um dos projetos prioritários ligados à vida da população. Por exemplo, o reforço da construção do complexo hospitalar das Ilhas, a definição dos diplomas sobre o tratamento do erro médico e o reforço dos investimentos em cuidados de saúde, a fim de aumentar as expectativas da população. Para dar resposta a essas expectativas e elevar a qualidade da saúde pública e privada, a meu ver, o governo deve, através da reforma do mecanismo de distribuição dos recursos públicos, permitir os cuidados dos recursos em casos de saúde e reforçar o desenvolvimento das instituições médicas privadas. O governo vai ponderar criar um regime de seguro médico suportado pelo governo e pela população e recorrer a um mecanismo de mercado para promover o desenvolvimento sustentável do sistema de saúde? Muito obrigado. Senhor Chefe Executivo, obrigado, Senhor Presidente, Senhor Deputado Lau Weng-Sen, pela sua questão. Na questão apresentada pelo Senhor Deputado, acho que é um assunto que todos também estão interessados, porque é uma matéria que está relacionada intimamente com cada um da população. Tem a ver com a elevação, o aumento do custo dos cuidados de saúde, tanto no setor público como no setor privado. E, por isso, é necessário desembolsar mais dinheiro para custear essas despesas. E, por outro lado, também tem a ver com a qualidade do serviço de cuidados de saúde que é prestado. A população está preocupada, interessada em saber se podemos usufruir de serviços de alta qualidade em cuidados de saúde. E também tem a ver com o financiamento do sistema de saúde. Este é um assunto que também tem a ver a nível internacional, porque tem a ver com a capacidade das pessoas suportar os encargos decorrentes dos cuidados de saúde. Nos últimos 20 e 30 anos, nós temos vindo a aprender com diversos países sobre as formas de financiamento
dos cuidados de saúde. E vemos que não há uma modalidade que pode ser transversal e aplicável com eficácia em qualquer lugar. Isso tem que ver com a particularidade de cada região, de cada local e com o nível de serviço que é prestado em conjugação com a forma de que esse serviço é prestado. Em Macau temos serviço público e também serviço privado na prestação de cuidados de saúde. E no setor privado há os não lucrativos e os lucrativos. E por isso há um sistema tripartido que na prestação de cuidados de saúde. Na questão apresentada pelo deputado Lauvense, esta é uma questão que implica uma visão a longo prazo, especialmente no que toca ao aumento de custos. Nós despendemos um orçamento muito avultado para o sistema de saúde ao longo dos anos. E podemos ver que se tem registrado um aumento, duplicou quase os nossos encargos dos sistemas de saúde. Isso tem a ver com a elevação do nível da tecnologia, dos diagnósticos e do tratamento, que agora utilizam técnicas muito mais sofisticadas e aqui se acarreta um custo. E em Macau, nossa situação, como podemos constatar, no sistema de regime de proteção de saúde, há que é assegurado pelo governo totalmente e outro é assegurado pelo governo por um lado, mas também há um custo que é suportado pelo próprio utente. E também há um outro sistema que também que a nível internacional, que é híbrido, que é o governo a suportar e também a proteção de saúde também assegurada pelo setor privado. Podemos ver que em muitas doenças contagiosas, cancerígenas, o seu tratamento é assegurado pelo governo. E esse conceito ou ideia avançada pelo deputado Lauvense merece toda a nossa reflexão sobre a implementação de um seguro universal de saúde. Mas temos que ver se a população está interessada em aderir ou não a esse sistema de seguro universal. Isto implica, como nós sabemos, um esforço pecuniário de todas as partes. E mesmo que agora, com o governo a despender o dinheiro, depois a população também vai ter que estar envolvida nesse sistema, se nós implementarmos um seguro universal de saúde. Este é um sistema que deve ser implementado também para atenuar os encargos que têm vindo a ser suportados pelo setor público. E há certos serviços que têm que ser prestados pelo governo, como é o caso da prevenção e do tratamento de doenças contagiosas e que não podem ser tratados no setor privado. Mas agora, a implementação desse seguro universal, o essencial é se a população está interessada em contribuir também a sua cota-parte quando adiram a esse sistema. É que nós vemos que o encargo que estão a ser suportado pelo governo não é pequeno. E se nós implementamos um seguro universal de saúde, isto já implica essa vontade ou não dos participantes de aderir ao sistema. Se o número de participantes não for suficiente, também pode dar problema. Há pessoas que querem ser seguradas ou pessoas que não querem ser seguradas. E, portanto, este é um assunto que merece o nosso estudo. Obrigado, Sr. Executivo. Tem a palavra a deputada Quan Choi Han. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Chefe Executivo,
A habitação é fundamental para o bem-estar da população. Depois do retorno da soberania, a economia e o emprego têm crescido de forma estável, registrando também um crescimento contínuo nas vertentes da educação, cuidados médicos, segurança social e assistência social. Esses resultados devem ser reconhecidos, mas a habitação continua a ser o maior problema da população. Resta apenas aguardar pela habitação pública devido aos elevados preços da imobiliária no mercado privado, quer da compra e venda, quer no arrendamento. Mas a oferta de habitações públicas não é suficiente. O chefe executivo prometeu a abertura de uma nova candidatura, mas duvido isso. A construção de 4.600 prédios foi anunciada há vários anos, mas até hoje nem uma obra se iniciou. Naquele terreno da Avenida Vailon, que já reúne condições para aproveitar, disse que ia ser construída habitação pública, mas por que é que ainda não nada mexeu? Os ateiros da zona A dos novos ateiros terminam em finais deste ano. Então, a breve vai haver planeamento para habitação pública nestes terrenos. O concurso para habitação social vai ser reaberto em finais deste ano, mas quando será para as económicas? De fato, ninguém quer esperar até ao fim do seu mandato para a reabertura do concurso. De fato, o orçamento aumentou para o presente ano. No entanto, ainda temos as autoridades para quando elaboramos o orçamento. No entanto, como da tutela das obras públicas vai planear a construção das habitações públicas, e isto está relacionado intimamente ao bem-estar da população, nas lá e no orçamento para o próximo ano, para além de assegurar a disponibilidade de terrenos, é também necessário reforçar os recursos financeiros para resolver a insuficiente oferta de habitações públicas, para que o seu número possa aumentar rapidamente, conforme o planeado, resolvendo assim as dificuldades da população. Vai fazer isso? Obrigado. Senhor chefe do executivo, obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhora deputada Quan Choi Hao. O governo adopta uma atitude pragmática e para utilizar os recursos de solo para o planeamento, no sentido de assegurar a oferta ordenada das habitações públicas. Quanto aos planos referidos, vamos acompanhar prioritariamente os projetos na Avenida Vailon, nos projetos na Avenida da Antiga Central Térmica, e também vamos nos concentrar nos grandes bairros comunitários para aumentar a oferta. Quanto ao projeto na Avenida Vailon, prevemos a construção de 8.000 frações e em 2016, em junho, portanto, já pensamos em arrancar o processo para a construção prioritária de habitações públicas. E este é o plano que nós temos. E depois já foi concluída a planta de condições urbanísticas sobre o terreno e também realizou-se uma recolha de opiniões e foi ouvida a opinião em sede do Conselho de Planeamento Urbanístico, e os serviços competentes, de acordo com as regras procedimentais, iniciaram um novo estudo, e este ano, em abril, a planta de condições urbanísticas mais uma vez foi submetida ao Conselho de Planeamento Urbanístico para sua discussão e agora já foi aprovada. Portanto, em relação àquele terreno, a planta de condições urbanísticas em 2017 ou no dia 21 de abril já foi emitida. Muito em breve vamos elaborar o respectivo plano ou projeto, e este mês já iniciamos o trabalho de estudo sobre a dimensão e o design do projeto, incluindo a parte do seu impacto ambiental, a avaliação da qualidade do ar, o planeamento urbanístico, as instalações complementares, as instalações comerciais, etc. Para que, ou seja, iniciar os diferentes projetos para as diferentes fases da obra. E com a construção da ponte Juá e Macau, de fato, houve uma suspensão da oferta ou fornecimento da areia. E, de facto, também tenho que agora agradecer ao governo popular da província de Guangdong, que nos ajudou encontrando várias maneiras para continuar a fornecer areia. E, o problema já foi resolvido no final do ano, quando a obra ficar concluída. Vamos então iniciar os trabalhos de planeamento sobre as instalações seguintes. Na zona A, a partir da zona norte, vamos escolher um lote para também elaborar um projeto de planta de condições urbanísticas para efeitos de publicidade e para ser submetido ao Conselho de Planeamento Urbanístico. A questão colocada pela deputada, aliás, nos 2 anos anteriores, quando elaboramos o nosso orçamento, para manter, ou seja, segundo a lei básica, o princípio de equilíbrio orçamental, temos que manter este princípio, mas aqui posso dizer que recentemente também falei com o secretário para e na
Raimundo Rosário, para que os trabalhos sejam então coordenados. E no próximo ano, o orçamento próximo, eu espero que também possa contar com o vosso apoio, ou seja, em termos de reforço de recursos e também de aumento de recursos econômicos. Obrigado, Sr. Chefe Executivo. Tem a palavra a deputada Lei Cheng-Yi. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe Executivo. O agravamento do envelhecimento populacional, aperfeiçoar o regime de segurança social, os dois níveis, reforçar o apoio aos idosos. Os lares para idosos é enorme necessidade pública, mas como o governo está sempre a dizer que não há terrenos. 安老院舍向來不足， Os lares para idosos têm sido inseridos nas vagas existentes e em planeamento não conseguem responder às necessidades. Recebi na semana passada um caso de um cidadão em que o pai e a mãe foram internados por causa de problemas cardíacos e de apoplexia, respectivamente, mas depois, como não apresentavam risco de vida, foram convidados a sair do hospital. Ambos têm mais de 80 anos e precisam dos cuidados de um lar porque um anda de cadeira de rodas e o outro está acamado. Mas o IAS disse que tinham de esperar mais de um ano, o que deixou o cidadão muito ansioso. A mãe acabou por entrar num lar privado a pagar mais de 10.000 patacas por mês. E o pai fica em casa sendo enorme a pressão para aquele cidadão. Acredito que existem muitos idosos que não conseguem cuidar de si próprios e que precisam de apoio. Senhor Chefe Executivo, para enfrentar o problema dos cuidados aos idosos devido ao envelhecimento da sociedade, o Governo deve ajustar a oferta de vagas nos lares para que os idosos que não conseguem cuidar de si próprios possam obter cuidados temporários. Vai fazê-lo? Como é que o Governo vai reforçar os recursos e o apoio aos idosos que ficam em casa e aos seus cuidadores para atenuar a pressão das famílias? A quando do aperfeiçoamento do regime de segurança social de 2 níveis e da aprovação do regime da Previdência Central, o Governo tem de aumentar o investimento na segurança social e para a estabilidade dos recursos financeiros do regime de proteção dos idosos. Quando é que o Governo vai concluir o estudo sobre o mecanismo de indexação ao Fundo de Segurança Social às receitas financeiras? Ou quando é que alguns dos recursos da Fundação Macau vão ser transferidos para o Fundo de Segurança Social? Obrigado. Senhor Chefe Executivo, faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as perguntas da deputada Lei Cheng-Yi. O envelhecimento demográfico é um fenómeno comum dos países e das regiões desenvolvidas, por isso é inevitável que este fenómeno apareça em Macau. Daí que há necessidade de avançar medidas para dar resposta a este fenómeno. E por isso que nós já no nosso planeamento quinquenal definimos estratégias de desenvolvimento que abrangem as diferentes fases da vida, como por exemplo a fase do nascimento, educação, emprego e velhice. E no que diz respeito à proteção dos idosos, nós temos vindo a dar o nosso apoio e, sobretudo, no cuidado pelas próprias famílias. Esperamos que as famílias possam, então, na medida possível, cuidar dos seus idosos e, tendo em conta as opiniões manifestadas pelas consultorias, definimos, então, 3,4% da população com 65 anos de idade venha a ser incluídas no planeamento de serviços prestados por lares de idosos. Será que esta matéria deve ser revista? Será que esta percentagem é correta? Eu acho que merece ainda um estudo. De fato, houve um aumento de idosos que precisam de cuidados dos lares de idosos. E no plano de 10 anos, como é que vamos então ajustar o número de vagas, de camas para esses idosos, inclusivamente os serviços durante o dia serem prestados para os nossos idosos? O governo vai, através dos 5 centros diários de serviços, para prestarem serviços aos nossos idosos. E no futuro vamos também reforçar os cuidados a serem prestados e apoio a ser prestado aos idosos em situação vulnerável e que precisam de apoio urgente. Vamos então salvaguardar que esses idosos venham a ter as suas necessidades satisfeitas.
E o nosso apoio vai ser então disponibilizado através de diferentes vertentes, como por exemplo através de assistência social, de segurança social de 2 níveis, na área também de habitação, etc. E nos novos aterros também já reservamos terrenos próprios para as instalações que se destinam aos idosos. E vamos também consagrar todos os nossos recursos. Esperamos que o Fundo de Segurança Social possa ter um funcionamento saudável e estável. E até finais de 2016, o ativo do Fundo de Segurança Social era de 70 mil milhões. E em 2013, o Fundo de Segurança Social conseguiu obter um aumento das receitas brutas provenientes do setor do jogo, que houve um aumento até 75%. E nos últimos 4 anos também o fundo recebeu uma dotação especial do governo no montante de 37 mil milhões. E quanto às contribuições, já este ano houve um aumento do montante mensal para 90 patacas. Vamos então continuar a apostar para segurar e consolidar as receitas do fundo. E vamos também regularmente rever a situação financeira do fundo, e de acordo com os estudos e as análises feitas até por enquanto, o fundo está numa situação financeira saudável. Após um cálculo de atuário e com a injeção de 37 mil milhões por parte do governo, porque de fato o governo de Macau também contou com boas receitas, daí que houve uma dotação especial para o fundo. E também, como acabei de referir, com o aumento do montante das contribuições para 90 patacas, eu creio que no futuro a situação financeira do fundo vai ser saudável. Muito obrigado. Obrigado, chefe executivo. Agora vamos ter um intervalo de 30 minutos. Muito obrigado.